Boa noite a todas e a todos que estão aqui em uma das noites mais geladas que a gente está tendo na nossa cidade, mas para dar abertura em uma semana linda, que é a Semana da Luta Antimanicomial. Antes de fazer a fala inicial, gostaria de chamar para compor a nossa mesa o Roque Júnior, que é escritor, editor, 65 livros publicados e mais de 23 anos de atuação editorial. Usuário da saúde mental e militante da luta antimanicomial. Integra o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, Núcleo Serra, representa o coletivo na RENILA, Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, e é membro fundador da Associação Gaúcha de Usuários de Saúde Mental, a GUSME. Também é corredor de rua, marido e avô do Pedro. Gostaria de chamar para compor a nossa mesa o Matheus Guiotti, que representa a Associação Gaúcha de Usuários de Saúde Mental, a GUSME, é educador social antifascista, redutor de danos e metalúrgico. Atua no voluntariado desde 2019. Desenvolve trabalho com música e saúde mental nos CAPs desde 2023, utilizando a música como ferramenta terapêutica de cuidado. Gostaria também de chamar para compor a mesa a Ana Pincolini, psicóloga pela UFSM, servidora pública, mestre em psicologia pela URGS e diretora da Rede de Atenção Psicossocial aqui da nossa cidade. Gostaria de chamar para compor a mesa vereadora Andressa Marques e vereadora Rose Frigeri, ambas componentes da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Gostaria também de fazer uma saudação à representante da deputada federal Denise Pessoa Marcialine, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Samanta Nascimento, ao vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Atena Camargo. Entre os dias 16 e 23 de maio, Caxias do Sul recebe a segunda semana da luta antimanicomial, provocada pela Lei nº 9.134, que acrescenta a semana no calendário oficial do município. E ela foi aprovada e sancionada pelo prefeito em junho de 2024. A semana reúne uma programação gratuita, com palestras, rodas de conversa, aulas abertas, manifestações artísticas e atividades culturais, em defesa da saúde mental e do cuidado em liberdade. Destaco a terceira edição do Suspira, que com atividades protagonizadas pelos usuários e trabalhadores da RAPS e da Atenção Primária em Saúde de Caxias do Sul, ocorrerá amanhã, nesta terça-feira, das 14 às 17 horas, no Teatro Valentim Lazarotto, do Centro de Cultura Henrique Ordovás. A iniciativa é construída coletivamente pelo Fórum Gaúcho em Saúde Mental Núcleo Serra e pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental desta casa. E outros diversos parceiros e parceiras que vêm aqui para fortalecer o debate sobre a importância da reforma psiquiátrica pensada para o SUS e para a rede de atenção psicossocial. As atividades propõem reflexões sobre os 25 anos da Lei 10.216 e os 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, reafirmando a importância da participação social e do combate aos estigmas e da construção de uma sociedade livre de manicômios. Usuários, familiares, trabalhadores, estudantes e pesquisadores e toda a comunidade estão convidados para participar dessa importante e intensa semana de uma luta que vem de muitas gerações e que
certeza continuará cada vez mais viva na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Gostaria de imediato passar para o Roque fazer a sua saudação inicial. Então, muito boa noite a todos e todas. Falar de luta antimanicomial é um tema bem atual, né? Muitos até pensam aí que não é uma coisa do nosso dia a dia, né? Mas, infelizmente, tem muita gente ainda jogada aí nos manicômios, né? A lei que foi citada aí pela Estela não conseguiu tirar todos os leitos de manicômios, e ainda mais agora com as comunidades terapêuticas, os manicômios judiciais e outras questões aí cada vez mais complicadas, né? Nenhum manicômio é legal, isso tem que ficar claro para todo mundo. O cuidado em liberdade através da RAPS, né? Através dos CAPs, é muito importante. E aí, salientar, né, que essa lei, a lei que é citada pela Estela, pela autora, 9.134 de 2024, enquanto estava sendo sancionada, nós da Renila estávamos presentes nessa lei, né? Então, que instituiu essa semana, que estamos aí na segunda edição, aí com muito bacana aí. E aí, citar também, como foi falado no protocolo, que literalmente eu estou nas corridas, né? Eu não vou conseguir nem ficar acompanhando todo o pessoal aqui, nem toda a fala que eu queria muito acompanhar aqui, mas agora às 19h30 inicia mais uma programação dentro da semana, que é no Órbita Literária, ali no Arco da Velha, onde que eu vou fazer uma pequena fala, que já deixo o convite para todos, né? E pedir perdão aí para não poder ficar acompanhando aqui. Infelizmente a gente não tem clone ainda, né? Daqui, assim que terminar aqui, eu convido a todos a participar ali no Arco da Velha, né? A fala vai ser sobre corridas de rua e saúde mental. Muito obrigado. Representando a AGUSME, eu gostaria de chamar para sua saudação o Matheus. Agora sim, obrigado. Obrigado, Roque. Boa noite a todos, sou o Matheus Jorge, vim representando a AGUSME, Associação Gaúcha de Usuários de Saúde Mental. Então, vim representando eles mesmo, né? A galera que está lá fora, que hoje vai passar a noite no relento, a galera que vai para sua aula de manhã cedo, feliz da vida, né? E chega lá e não tem material, né? Fazer o que acontece. Vim representando essa galera, né, que está lá, usuários que estão lá firme e forte, querendo também uma luta antimanicomial, querendo não mais os CAPs, tá ligado? Querendo os CAPs, digamos, culpa, né? Que sejam da luta também antimanicomial, que não se torne mais um manicômio, digamos, né? Digamos, a paisana ali. Acho que seria isso, galera. Depois mais pro debate a gente vai aprofundar mais. Muito obrigado. Representando a Secretaria Municipal de Saúde, a nossa diretora da Rede de Atenção Psicossocial, aqui de Caxias do Sul, gostaria de chamar para sua saudação, Ana Pincolini. Bom, então, boa noite a todos e todas. Dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer muito ao convite da vereadora Estela e temos trabalhado nessa semana planejando intensamente o evento Suspira também, que acontece amanhã. E dizer que para mim é uma alegria estar aqui, né? Lembrando dessa data tão importante assim. O 18 de maio ele é uma data muito importante para o Brasil porque ele tem duas coisas importantíssimas acontecendo. Ele é o Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, tanto que eu estava agora à tarde em um outro evento com esse tema, e ele também é o dia em que se comemora o Dia da Luta Antimanicomial, pensando, né, no Encontro dos Trabalhadores de Bauru, lá em 1987, como acredito que depois vai ser explicado, né? E a reforma antimanicomial como esse movimento ali que bebeu, né, na reforma sanitária, no SUS, bebeu na desinstitucionalização italiana, do Basaglia, né, e chegou
há uma legislação ali em 2006, né, que nós estamos 2001 comemorando os 25 anos, mas que aqui é uma discussão que, veja, estamos na segunda semana. Então, é uma discussão que nós temos que dar mais visibilidade a ela, eu acho, na nossa cidade. E uma coisa que vocês falaram, o colega lá falou, o Matheus, que eu acho que é bem importante, é que o manicômio ele não é só uma instituição. O manicômio ele é uma lógica. Então, o que acontece? Pode acontecer de que um equipamento novíssimo, como um CAPS, como um SRT, como um ambulatório, como qualquer coisa, dali a pouco esteja reproduzindo aquele jeito manicomial de ser. E como todas as lógicas que perduraram durante muito, muito tempo, pode acontecer que a gente mesmo não se dê conta quando isso acontece. Então, eu acho que a gente tem que estar vigilante, sabe? Estar constantemente vigilante para que isso não aconteça. E nesse sentido, eu queria compartilhar, já finalizando a minha fala, que é só uma saudação mesmo. Eu estou há 2 meses na direção da saúde mental, e eu acho que uma coisa bem legal que a gente tem construído na RAPS, assim, a gente começou pelo fortalecimento dos SRT, sabe? Porque dos serviços residenciais terapêuticos, assim, retomando as assembleias de usuários, que já fazia um tempo que não aconteciam, que é a participação dos usuários, aquilo que você falava, nada de nós sem nós, né? Poder ser construído junto, então, retomando as assembleias todo mês, retomando a construção coletiva, revisando os planos terapêuticos dos pacientes para poder chegar e rediscutir com o CAPS, justamente nesse intuito de sabe, pensar, bom, será que fazia tanto tempo que não tinha assembleia, será que a gente não estava um pouquinho capturado por essa lógica, né? E às vezes na correria, né? Não por mal. Então eu acho que esse é o convite, é olhar para esse movimento e olhar para que ele se consolide não apenas na mudança das instituições que a gente tem, que sim, temos os CAPs, os SRTs, os leitos em hospitais gerais, temos, né, a nova política de saúde mental, né, a nova rede de atenção psicossocial, mas que ela esteja atenta, esteja vigilante para não sucumbir às velhas lógicas, porque elas estão sempre ali à espreita. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito nesse sentido de que todas as formas de existência, todas as formas de, né, devem ser respeitadas e valorizadas nas suas singularidades. Então, esse dia, essa semana, que se fortaleça, que venham ainda muitos e muitos anos para a gente poder dar visibilidade para isso na nossa cidade. Era isso. E que tenhamos ótimas palestras. Muito obrigada, Ana. Eu gostaria de fazer um agradecimento a Sani Fiuza, que está representando o deputado estadual Leonel Hadi. Gostaria de chamar para compor a mesa uma das palestrantes, a Margarete Isoton, que é enfermeira, mestre em políticas de gestão em saúde pela Universidade de Bolonha, na Itália. Pode ficar à vontade, Marga. Especialista... Pode se manter, se quiser. Especialista em saúde individual e coletiva, na enfermagem do trabalho e gestão em saúde. Atuou na Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, na atenção e gestão de serviços de saúde, e atualmente é professora da Universidade de Caxias do Sul e coordenadora da especialização em saúde mental e coletiva da instituição. Então, cada painelista, para explicar agora como é que vai ser esse segundo momento, um momento de abertura de fato. Cada painelista vai ter o tempo de 15 minutos para falar. Depois desses 15 minutos a gente abre, primeiramente para a vereadora que está aqui também representando a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Depois mais 3 minutinhos para cada um e cada uma de vocês que gostaria de falar. E como bem dito pelo Roque, fica o convite para a gente sair daqui e ir lá para o Arco da Velha, para a órbita literária. Pode ser?
Beleza? Então, Marga... Não, na verdade, desculpa. Eu vou chamar também para compor a mesa o Emerson Elias Meri. Meri? Ah, ele tá virtual. Então tá, desculpa. Então, Matheus, já apresentado, pode ficar à vontade, tem 15 minutos. Quando estiver finalizando o teu tempo, eu te aviso. Obrigado, Estela. Obrigado a todos de novo aí, né? Bom, Semana da Luta Antimanicomial. O que podemos, né, fazer para mudar algumas coisinhas, né? Que tipo, já tá assim caminhando, digamos, né? Estamos aqui nós já, estamos nesse debate, estamos aqui nessa união aqui, né, sobre essa pauta, então isso já é bacana pra caramba. Acho que muitos usuários já vão ficar, felizes, né, por saber que tá existindo isso. Mas algumas coisas têm que mudar, né? E eu vim aqui pra falar isso, né? Tipo, não vou ser muito carinhoso, não, desculpa mesmo. Mas é que eu tive lá dentro, né? Eu vi como é que é a função toda, assim, né? Tipo, sou educador social ali, né? Trabalhei com CAPS. Então era muito bacana, muito massa, assim, tu chegar no CAPS e ver aquele usuário feliz da vida, tá ligado? 8 horas da manhã, frio, chovendo, inverno, mas aquele usuário feliz por estar ali, né? Ter um CAPS para ele chegar e ser acolhido. Só que daí tu chega lá para dar aula e é bacana isso, tipo, né? Tu também tem esse vigor, né? Tipo, de querer dar aula pra pessoa e querer, tipo, entusiasmar a pessoa, não sei, tipo, trocar com ela ideias. E chega lá não tem o material. Eu acho isso muito estranho, sabe? Muito diferente, assim, do pensamento que é para ter no CAPS. Mas é da gestão, não sei, tipo, do sistema todo, né? Mas essa aqui também é uma luta para isso, né? Para não deixar acontecer esses negócios. Falo do material agora só, porque eu fui tocar violão lá, só um violão. Um breve violãozinho pra galera, né? Se animar ali, né? De manhã cedo. E não tinha corda no violão. Mas mesmo assim, aconteceu a roda de violão, sabe? Então, os usuários fazem acontecer. O professor que tiver com vontade, o educador, vai fazer acontecer. Porque é CAPS. É o sistema CAPS, é os capsiniano que a gente falava, né? Então é muito bonito isso, gente. A gente tem que preservar muito. Só que o cara também tem uma batalha muito grande, né? Quando o cara programa a aula, o cara programa algumas coisas legais para acontecer e se bate de frente com o sistema, né? Que ele não deixa algumas coisas acontecer. E o cara pensa, pô, tô fazendo errado? Não, não tô fazendo errado. Tem que só, talvez, né, fazer diferente algumas coisas ali. Mas o professor vai lá e continua fazendo, né? Para não deixar aquele CAPS, que nem a moça falou antes, desculpa, esqueci o nome dela agora, a Ana, não deixar aquela instituição se tornar, né, que nem era antigamente ali, né, um manicômio, né? Porque, digamos, é muito perto, né, o manicômio do agora. Então é muito fácil, né, palpável alguma pessoa ainda está com o pensamento ali dentro, né? Não digo só na instituição tipo CAPS, toda a rede ali, né? Mas eu trabalhei no CAPS, então eu posso falar sobre isso, né? E sobre os usuários que até hoje me param, né? Ah, isso, senhor, vai voltar quando? Ah, senhor, tuas aulas eram bacana. Ah, senhor, tinha roda de violão contigo, agora não tem mais. O que tá acontecendo, né? Então, como é que eu vou dizer? Não voltar mais a essa parte manicomial, desculpa, perdão, é também ter aparelhagem para o professor, é ter as ferramentas para os alunos ali, né, para os usuários. Não esquecer disso, porque é bonito ter um CAPS lá, é muito massa. Eu tive lá dentro, eu sei que é lindo, existe muito amor lá. Os usuários adoram estar lá, eu adorava estar lá. As pessoas que estão lá, algumas gostam de estar lá, outras não gostam de estar lá. Outras vão estar lá pelo dinheiro. Que dinheiro, né? Nem é tanto assim. Mas numa sociedade que talvez o cara ganha tão pouco, né? Ganhar um pouquinho mais ali pela prefeitura, o cara, né, já se vende, né? Ah, não sou dos direitos humanos, mas eu quero fazer parte, que é 5 mil, né? Vou lá pra dentro lá. Então tem uma inteligência, vai lá. Só que aquela pessoa, né, acaba estragando, né?
não se adapta ali ao sistema, né, da instituição e acaba estragando algumas coisas, né? Como, né, tipo, só falando essa parte, acaba não fazendo o que tem que fazer, né? Ou não indo atrás com a mesma voracidade que um CAPS precisa. Ou também outras coisas também que eu dei muita... reflito muito, né? Terceirizar os educadores sociais do CAPS. Eu acho isso pecaminoso, vamos dizer assim, né? Cara, eu ganhava R$ 1.500 para trabalhar de manhã e de tarde, sabe? Sem auxílio alimentação, sabe? Tipo, isso é horrível. Eu tava lá porque eu queria, eu tinha amor, eu tenho amor por isso, né? Então eu tô aqui até agora, todo mundo tá aqui, né? Tem amor isso, quer mudança. Mas com 1.500 ninguém muda nada. O cara não consegue comer em casa. Então eu tinha que ter muita luta, muita vontade. Só uma reflexão para vocês. Entendam, né? 1.500 para um educador social que vai estar auxiliando a vida de alguém, ajudando ali, né? Os dois se acoplando. Como isso consegue? Já é uma rasteira, né? Digamos, no CAPS, né? Daí tu vai lá e não tem material. Porra, é mais uma rasteira. Então aquela luta antimanicomial se torna mais luta ainda, sabe? Quando eu tô aqui, eu não tô aqui por mim mesmo, pelos usuários, que não falei antes. Eles querem a mudança, eles não querem mais o manicômio, eles querem o cuidado em liberdade, eles não querem mais o tratamento abstinente. Eles não conhecem o que é redução de danos, eles têm que conhecer, sabe? É tanta coisa para se botar ainda ali, mas é uma luta, a gente tá indo, né? Estamos, né, caminhando, não podemos parar de caminhar só. Só que tem que ter um Mateus chato que fala isso, sabe? Por causa que acontece, querendo ou não, acontece algumas coisas aí que não pode ficar acontecendo. Então eu acho que no sistema, na instituição do CAPS, da luta ali, todo mundo, né, dos usuários, ninguém quer estar ruim. Estando, né, digamos, no álcool e droga, nos químicos, no cognição, transtorno, nos pequenininhos, ninguém quer estar ruim. Mas por que uma instituição, sabendo disso, continua, talvez, se rastejando, sabe? Não consegue passar alguns níveis, né? Sabe? Daí o cara vem com aquele negócio, né? Tipo, pensamento, outro, agora... Pô, uma sociedade doentia que nem tá essa, né? Eu sou só mais um doente, digamos, né? A instituição, né? É só mais uma doente também nisso. Não, mas não pode. Essa instituição tá aqui para lutar contra isso. E se eu tô fazendo parte disso também, então eu também sou um... Como é que é? Eu sou um... Não é hipócrita, como é que é? Eu sou um... Estou também fazendo parte dessa... Sou conivente, obrigado. Mas não sou, estou aqui falando sobre isso. Então pregava com a minha índole, né? Tanto que tive que sair fora de algumas coisas, aí não consegui mais dar aula nos CAPS por causa que ideias convergiram, né? Então, galera, eu acho que é muito massa o cara tá na semana da luta antimanicomial, é muito bom. Glória a nós que estamos aqui, nunca paremos com isso. Nunca vamos desistir, mas também temos que olhar lá dentro a raiz da luta ali, que é as instituições, porque elas travam pessoas legais que estão lá dentro e querem fazer uma mudança real, sabe? Do técnico e do usuário. Quanto usuário a gente não vê artista? Quanto usuário a gente não vê artista? Meu Deus do céu. É assim, ó, é muito. Tem muito mais artista lá do que aqui fora, digamos aí. Vamos dizer assim, lá tem nossa, é muita galera artista. E por que não tem mais coisas, né, digamos, sobre eles aqui? Cadê as esculturas, cadê as artes, cadê os sábados de tarde, né? Vamos dizer, com happy hour, com a galera do CAPS ou a galera das instituições. Os invisíveis têm que ser vistos, sabe? Não é por causa que eles estão lá que tem que esconder. Não podemos esconder, tipo, nós mesmos, de nós mesmos. Quando tu esconde um ser,
um irmão teu, tu esconde de ti mesmo, tá ligado? Uma falha tua tu quer esconder. Quando tu esconde alguém assim. Quando tu tem preconceito, é por causa que tu também, por causa que tu também quer esconder algo teu. Então não podemos ter preconceito, temos que, né, ser, ser nós mesmos, temos que ser sociais, né? A gente é seres humanos, a gente veio para socializar. A gente não veio para ficar cada um no seu cantinho e ferrar com o outro. Não, vamos ajudar. Vamos, ele é diferente de mim, ele tem brinco, ele tem uma joaninha na orelha. Vamos prender esse cara. Não, vamos ver como é que ele fala, como é que é esse cara, como é que ele age, como é que é a atitude dele. Ah, ele é um cara bacana. Ah, não, mas aquela pessoa lá usa droga, fuma crack no meio da rua. Ah, aposto que ela não quer estar lá. Mas como não? Ela está lá agora, vamos lá falar com ela. Tocou na mão daquela pessoa. Sabe, tem que ter mais humanidade dentro das instituições, dentro de nós, para essa luta perdurar, galera. Por causa que senão não vai durar, sabe? A gente tem que fazer durar isso, que nem a gente tem... Sabe aquela raiva que a gente acorda de manhã cedo para ir trabalhar? Eu sei. Eu acordo 5h30 da manhã para ir trabalhar, nessa chuva metalúrgica, soldador, lixador de peça. Porque eu ganho mais. Eu ganho 3.000 lá agora, como soldador. Antes eu ganhava 1.500 como educador social. Que estranho, né? Um educador social que tá ali, né, tipo, acoplando com os usuários, né? Ganha pouco, não é incentivado. Mas como soldador, né, pro sistema ele ganha bem, né? Vai lá, trabalho, metalúrgico, Caxias, no cultura, né? Trabalho, fé. Mas tudo bem, né? Vamos chegar nesse nível, né, de saúde mental, né? Vamos parar na parte do CAPS ali do sistema. Quando tu pega e sai com teus alunos para dar uma volta assim no parque e tu pega o violão e faz uma roda de violão assim, né, no Parque da Maesa, que for ali, né? Como é lindo. Eles estão se mostrando para a sociedade. Isso é a parte da aula, isso é a parte do CAPS. É tirar aquela pessoa ali da instituição e ressocializar ela, sem medo nenhum na sociedade. Sabe que legal isso? Aquela pessoa tímida, aquela pessoa que está ali, não quero cantar, canta baixinho. Mas ela, vamos lá cantar lá no parque. Isso é bonito, não é tanto, é só cantar um negocinho ali no parque, mas vamos lá, isso já faz muita afeição para ela. Então pegar e ter mais isso, não deixar os usuários jogados dentro dos CAPs, dentro das instituições, sabe? A luta é antimanicomial mesmo, entendeu? Se a gente não for ferrenho, a gente vai ficar para trás. Isso não pode acontecer, porque temos nós aqui que estamos, né, botando para frente. Mas tem gente lá dentro que boicota pessoas que pensam como nós, sabe? E isso é fazer o que acontece. Então, por isso que é a luta, né? A gente também tem que saber quem são quem. A gente tem que saber olhar no olho da pessoa e dizer, ó, essa pessoa tem o coração bom, ela tem consciência do bem. Essa pessoa não. Essa pessoa não tem. Fazer o quê? Essa pessoa não quer estar aqui. Essa pessoa trava todo o sistema capsiniano, vamos dizer. Toda a luta, né? E pode ser numa canetada, pode ser, não, hoje não vai, hoje tá chovendo, hoje não vai sair lá fora. Cara, eu já levei xingão por tá chovendo. Vou falar uma coisa aqui, mas tudo bem, né? Me gravem aí. Já levei xingão por tá chovendo horrores e liberar os usuários para pegar um banho de chuva. Simples, sabe? Muito simples. Vamos pegar um banho de chuva, vamos. Ah, mas tu é louco, vai dar gripe na galera. A gripe vai dar feliz, né? Vai estar feliz da vida lá. Então é coisas simples, é coisas tipo que a si mesmo não se empenham, né? Em Caxias, que a gente tem que botar para quebrar essas partes, quebrar esse ciclo. Como, né, tipo, eu te falei antes, ainda a luta tá muito
É pouco, como é que é? É pouco tempo, né? Faz pouco tempo que saímos do manicômio. Então ainda estamos lutando, estamos ainda... estamos ainda tocando lá atrás, estamos ainda vendo lá, né? Que nem a escravidão, né? Faz 100 e poucos anos, ainda a gente vê vestígios dela, né? Faz bastante, mas ainda tem bastante vestígios. Então pensa a luta antimanicomial, onde eles podem te prender se tu for diferente, onde eles podem fazer uma lei que por tu ter um piercing aqui, tu é diferente. Ou que nem, né, tipo, ter uma tatuagem antifascista, tu é contra o governo. Então, né, o cara tem que, eu acho que, rever algumas coisas e não parar de lutar nunca. Só, digamos, desculpa, né, esse sermão chato, mas é que eu vim pelos usuários mesmo. E hoje vai estar frio, eles vão estar lá fora, alguns sem ter onde morar, sem ter onde ficar, alguns dentro de casa com alguns abusadores. Então a realidade é essa, alguns vão estar lá no CAPS, glória a Deus, né, que nem diz o outro, mas outros, muitos não vão estar, e é por eles que eu também estou aqui, tá vendo, galera? Então muito obrigado, ótima noite, né, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, eu acho. Matheus, muito obrigada pelas tuas contribuições. Eu acho importantíssimo a gente fazer esse recorte de quais que são as verdadeiras condições dos nossos CAPs, porque política pública de verdade não se faz sem financiamento. Então, se a gente tem falta de materiais básicos, é porque ainda falta empenho para essa luta que é tão necessária na nossa sociedade. Gostaria de passar agora para fazer o uso dos seus 15 minutos a prof. Margaret. Vai passar. Margarete. Se vocês não se incomodarem, eu prefiro falar de pé. E você vai passar? Eu vou. Eu posso usar o teu, Matheus? Claro, deve. Obrigada. Então, ao cumprimentar todos, então, eu estava aqui ouvindo o Matheus e você me trouxe ótimas lembranças, porque na fala dele, ele estava falando da importância dos usuários. E eu lembro no período que eu trabalhei no CAPS, e aqui a gente tem alguns parceiros de discussão, enfim, que lá foi o lugar que eu vi os maiores atos de solidariedade. Dos colegas, sim, mas principalmente dos usuários. E eu quero destacar dois, Matheus. Um deles, num dia, um usuário pegou um prato de comida do CAPS e ele comeu um pouquinho e a gente viu que... né, e ele escondeu aquele prato de comida e saiu. E depois a gente foi tentar entender o que tinha havido. Ele estava levando parte da comida para um parceiro dele que não era do CAPS, que estava fora do serviço e que há 3 dias não comia. E aí a gente pensa, é fácil a gente dividir um prato com quem a gente pode comprar outro, mas alguém que já não tinha nada, que só tinha o seu prato, ele dividiu com esse colega de rua que já estava na rua há alguns dias. Uma outra situação que eu me lembrei, aí nos residenciais terapêuticos, Ana, e acho que a gente precisa olhar com cuidado, nós tínhamos um morador em crise. Em franco crise, ele estava desorganizado. E aí os colegas do CAPS, do residencial, conheciam muito bem ele e disseram, se ele for para o manicômio, se ele fizer uma internação, ele não vai ser bem cuidado. E aqueles moradores do residencial fizeram uma jornada de revezamento de 2 dias e meio para a gente estabilizar o morador e não precisar internar.
É um pouco disso, sabe? Obrigada. Está tudo certo. E então, de dizer que é possível. É possível fazer a diferença, mesmo tendo pouco. Às vezes é necessário a gente ter condições, sem sombra de dúvida, mas a gente precisa fazer essa diferença. E isso nunca estava no protocolo, eu nunca estudei isso, foram os usuários que me ensinaram. Me ensinaram como é que cuida do colega que está ruim. E a gente está aqui, passaram a noite na escada se revisando. Bom, então, dito isso, pode passar. E eu já gastei meu tempo, vou ter que economizar lá, porque... Enfim, olha só. Eu estava aqui pensando o seguinte... Com base nessa história toda, eu já tenho mais de 60 anos, então significa que quem tem mais de 60 anos já tem mais história para contar do que tempo para viver ainda. Então, acho que eu estou nesse processo. Então, por isso que eu destaquei duas questões que eu queria falar, que é o título da semana. Historicidade da reforma psiquiátrica. É o título da fala de hoje. A historicidade, gente, é só para a gente lembrar que nós podemos fazer história e fazemos história todos os dias, né? Assim como esses usuários fizeram lá me ensinando o que tinha que ser feito, né? Que era possível fazer diferente. E a diferença a gente pode fazer quando está lá na coordenação de uma política, mas também a gente faz diferença lá quando está ali do lado, na micropolítica, fazendo cuidado, trabalhando nos serviços. Então, eu quero lembrar que a gente precisa fazer essa diferença independente do lugar que a gente está, no macro ou nos microespaços. A segunda coisa que eu quero falar é da reforma psiquiátrica, mas antes de nós falarmos hoje que estamos na luta, teve uma história. E como eu disse, mais de 60 eu tenho que voltar um pouquinho para a história. E eu quero mostrar um pouquinho o que tinha antes para a gente poder chegar até aqui. Pode passar. Então, a nossa luta, Caxias do Sul é a segunda semana, ok? Mas essa luta é muito antiga. A gente vem lutando desde a década de 60, 70 e 80. E um dos grandes lutadores que eu quero honrar aqui foi nada mais do que Sérgio Arouca. Que o Sérgio Arouca foi o cara que lutou para a gente construir um sistema único de saúde diferente, para construir um modelo de saúde diferente. E ele já dizia isso lá na reforma sanitária, que a reforma sanitária é um projeto civilizatório. Para se organizar, precisa ter dentro dele valores que nunca devemos perder, pois o que queremos para a saúde é o que nós queremos para a sociedade brasileira. E o que nós queremos para a sociedade brasileira, o que nós queremos para a reforma psiquiátrica é o que a gente quer também para a reforma da sociedade brasileira. Então, a nossa luta da reforma não é isolada. A gente quer uma reforma na psiquiátrica, mas a gente quer continuar lutando também por toda a reforma e o modelo que está colocado no sistema de saúde. Pode passar. Isso começa, então, começa como eu disse para vocês lá na década de 60, 70 e 80 e vai culminar com a 8ª Conferência Nacional da Saúde. Eu resolvi trazer essa temática porque em 2026, eu não sei se foi Ana que citou, nós estamos comemorando 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a reforma psiquiátrica só existe porque nós tivemos uma reforma sanitária. E a reforma sanitária só existe porque nós tivemos a 8ª Conferência. E a 8ª Conferência vai ser um marco brasileiro, aonde ela vai trazer todos os novos modelos e todos os novos princípios, inclusive do controle social que alguém estava falando. Porque foi nesta conferência que a gente conseguiu levar mais de 3.000 pessoas para discutir um novo modelo de saúde e de sociedade que a gente queria. Pode passar. De novo, estava ali, quem presidiu era Sérgio Arouca, e o lema dessa conferência era saúde é democracia. Né? O que a gente conseguiu depois da 8ª Conferência? A gente teve grandes avanços, mas eu destaquei 3, que eu acho que são os 3 nucleares.
A primeira grande conquista depois da 8ª conferência foi colocar todos os princípios postos na conferência na Constituição Federal. Então, a gente consegue, a partir da Constituição de 1990, né, colocar... Aliás, 86 a conferência, 88 a Constituição, desculpe. E a Lei Orgânica da Saúde, 90. A gente vai trazer esses 3 grandes elementos na minha avaliação, tá, gente? Temos várias mudanças, mas o primeiro é o conceito ampliado de saúde. A segundo marco regulatório fundamental é a saúde como um direito e dever do Estado. E o terceiro marco é a construção do Sistema Único de Saúde. A gente institui na Constituição o Sistema Único de Saúde. Pode passar. Aqui eu quero falar brevemente do que era proposto em 1986, na 8ª conferência, e que foi em 88, né? Sérgio Arouca já dizia em 88, saúde não apenas como não ter doença. E ele dizia que as pessoas precisam ter direito à casa. Para ter saúde, precisam ter direito à casa, ao trabalho, a um salário digno, como o Matheus estava falando, a água, a vestimenta, a educação, informações. Enfim, ele está dizendo que saúde é muito mais do que não ficar doente ou ausência de doença, né? Então, saúde pressupõe um conjunto de condições que são determinantes e condicionantes para que a gente possa seguir a vida, né? Então, não vou ler tudo, pode passar. E com base nesse conceito ampliado, no artigo 3 da Constituição, né, e na Lei 8080 de 90, ele vai dizer o seguinte, que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e aos serviços essenciais. Veja, por que eu trago isso? Porque para ter saúde é necessário de ter esses elementos todos. Mas a saúde mental também depende desses elementos todos. A gente tem visto lá no cotidiano quantos dos nossos usuários não têm um lugar para morar. Quanto os nossos usuários não têm as mínimas condições, não têm, às vezes, uma alimentação. Então, isso a gente vê no cotidiano do nosso trabalho, esses elementos, né? Ou quantos dos nossos usuários, por questões de adoecimento, não têm condições de trabalhar para a sua própria sobrevivência. Então, a gente, quando pensa em saúde mental e na reforma, a gente tem que pensar em todos esses elementos. Pode passar. Desculpe. Então, aqui, né, é só mais uma representação de imagem do que a gente está falando. Né, que isso é fator determinante da saúde mental. Pode passar, Juscelia? Aspectos ambientais, que hoje também estão em questão, pode passar. As questões do lazer, né, gente? A gente tem tão poucas possibilidades e o lazer é tão caro, né? Por mais que a gente diga, como que a gente vai fazer isso? Porque para não adoecer, aqui estou falando em não adoecer, e também para as pessoas que já estão em sofrimento, né? Que recursos a gente dá? A gente sabe que a arte e a cultura são elementos terapêuticos. Então, o que a gente tem feito para poder colaborar com essa questão? Pode passar. O segundo elemento que eu falei é o direito à saúde. O primeiro é o conceito ampliado de saúde. O segundo é o direito à saúde. Então, a Constituição e a 8ª Conferência foram trazer isso para nós, que a saúde passa a ser um direito de todos e que a gente sabe, né? Nós que somos antigos, sabemos que sabemos que lá atrás somente as pessoas que tinham a carteirinha do INAMPS, e aí não sei se isso é novidade para quem está aqui, para os jovens, não sei se a gente tem que contar essa história, mas somente os idosos, somente os mais antigos vão lembrar que a gente tinha o INAMPS, quem era associado, que contribuía através das questões trabalhistas, enfim. Então, a saúde não era um direito.
tá? Ela não era um direito. Então, isso é uma questão bem importante, porque por muitos anos, e eu acho que ainda hoje, a gente tem essa discussão, porque a gente vê as pessoas chegando e dizem, esse cara pode pagar, né? Esse cara pode pagar. Então, veja, a gente lutou anos para isso, né? Para dizer, gente, independente de tudo e qual for a coisa, o que está acima, a saúde não é mercadoria. A saúde não deve ser um objeto de compra ou meritocrático. A saúde é para todos. Pode passar. E o terceiro grande efeito que teve a 8ª conferência e a Constituição é a instituição do SUS. Né? E aí, isso eu não vou me demorar, porque todos vocês já devem saber o que é o nosso SUS, e ele tem uma complexidade grande, e se a gente for falar de SUS, a gente precisa aí de muito tempo para isso. Mas, enfim. No mínimo, então. Então, é só de entender que também esse SUS, ele é único no Brasil enquanto diretrizes e princípios. Ele é para o público e para o privado, ou seja, a regra que nós temos... tá bem, pode passar. A regra que nós temos para o público é igual para o privado, e eu já estou recebendo o cartão amarelo aqui. Pode passar. Vai indo, vai indo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. O que eu quero dizer? Eu estou falando da história, né? Da reforma psiquiátrica. Eu estava aqui comemorando os 40 anos da 8ª conferência. Mas nós também estamos comemorando, este ano, os 25 anos da reforma psiquiátrica brasileira, né? Este é Paulo Delgado, foi a pessoa que encaminhou o nosso processo e foi aprovada. E a gente está comemorando esses 25 anos, e ele é mais um fato para a gente ficar feliz. Nem todos, produzimos muitos avanços, mas nem todos a gente conseguiu garantir tudo, mas de qualquer forma estamos num caminho promissor. Pode passar. Mas eu queria destacar uma questão. Nós temos 25 anos de reforma psiquiátrica no Brasil, mas nós gaúchos temos algo a mais para comemorar. Nós temos 34 anos de reforma psiquiátrica gaúcha. Ou seja, o Rio Grande do Sul, lá atrás, já foi pioneiro. Foi o primeiro estado brasileiro que promulgou a lei antimanicomial. Então, acho que isso a gente precisa se orgulhar, e a gente precisa... Nós éramos, lá atrás, um dos estados de maior militância na luta antimanicomial. E veja, e era suprapartidário, gente. É isso que eu acho que eu quero destacar aqui, sabe? Lá atrás, era pessoas do centro, pessoas de direita, pessoas de esquerdas que se uniam por um propósito maior. Então, eu acho que para a gente ter avanço para uma sociedade mais solidária, mais justa, a gente não pode perder isso de direção. Tá? Pode passar. Então, a política nacional vai trazer, de reforma psiquiátrica, vai trazer esses grandes eixos. O Mental Che é um evento que a gente, todo ano, vai comemorar essa nossa luta gaúcha, né? Então, eu acho que é um evento que a Secretaria, Ana, e os serviços precisam se fazer representar, porque é um espaço onde a gente bebe água da fonte, onde os usuários vão e ficam muito felizes. Acabou de acontecer. Então, eu vi caravanas de usuários lá e perguntei, tá aí, algum usuário teve crise? E ela me disseram, era um ônibus cheio de usuário e tinha 2 trabalhadores. E ela me disse, Margarete, eles estão tão bem, ninguém tem crise aqui. Crise eles vão ter lá dentro do CAPS, dentro do hospitalizar. Aqui ninguém fica em crise. E, de fato, foi lindo de ver. Pode passar. Ok. Tenho mais algum tempinho? Não, mas pode finalizar. Posso finalizar? Então... Desculpa aí. Então tá. Essa é a segunda parte da minha fala, no sentido de querer mencionar alguns aspectos que eu acho que hoje, que são reflexões minhas, que podem se juntar, que eu acho que alguns aspectos que a gente tem que estar atento. Pode passar bem rapidinho, eu vou correr.
nós temos hoje uma mudança do perfil demográfico. Nós estamos tendo mais jovens nos serviços. Eu lá atrás, né, nós mais antigos, nós tiramos as pessoas dos manicômios. Hoje, nós temos pessoas que nunca estiveram lá dentro, mas estão doentes, estão em sofrimento. Então, nós temos uma mudança de perfil. Como é que a gente vai organizar os serviços para isso? Pode passar. Nós temos uma segunda questão que eu estou aqui para a gente problematizar nessa semana e para quem está na direção da política, nós temos uma mudança do perfil epidemiológico. Nós tínhamos lá tanto das doenças como dos agravos. Que mudança é essa, gente? Nós temos um aumento da violência, a Ana estava aí falando no não sei o que Nós não tínhamos esse quadro lá atrás. Nós tínhamos outros tipos de violência. Me parece que nós estamos somando diferentes modelos de violência. Nós estamos ali, um perfil epidemiológico. Nós tínhamos esquizofrenia, nós tínhamos transtorno de bipolaridade, nós temos outros elementos hoje. Nós temos dependência de tablets, de celulares, de games. Nós temos um outro perfil epidemiológico que também está produzindo adoecimento. Pode passar. Aí a nossa pergunta, nossos serviços estão preparados para a gente atuar nisto? Pode passar. Uma grande questão é essa. Lá no SUS a gente tem o princípio do acesso universal. Bom, e aí a pergunta, como é que nós estamos dando acesso lá no cotidiano? Na lei está garantido, mas lá no cotidiano do CAPS, que barreiras do CAPS, do residencial, que barreiras de acesso a gente está dando? Porque não é verdade que porque está na lei maior, a gente está garantindo lá na prática. Então, como é que está o nosso processo de trabalho? Nós estamos olhando, nós estamos garantindo que essas pessoas cheguem? Como é que está organizado o nosso processo de trabalho para isso? Aquele acolhimento que está na diretriz da reforma psiquiátrica, como é que está sendo feito, gente? Ou ele é protocolar só para dizer que tem, e aí eu barro a entrada do usuário? É aquele usuário que está em crise, que está intoxicado. Aí a gente diz, não é no CAPS que ele tem que estar. Tá, mas se ele não é no CAPS, aonde é que ele tem que estar? Entende? Então eu tenho... Que barreiras são essas? Pode passar. E aí essa questão, o acesso e a universalidade, na minha opinião, eles estão em risco. Tanto a nível de macrosistema, como lá na dimensão micropolítica. Pode passar? Aí as nossas práticas. Como é que nós estamos fazendo esse cuidado? E aí nós temos que fazer PTS. Sim, está na lei, está na política. Temos que fazer um plano terapêutico singular. Tá bem, mas é eu que estou fazendo o plano terapêutico ou eu estou conversando com o usuário, porque é com ele que eu tenho que fazer esse plano terapêutico? Nós estamos construindo esse plano terapêutico com quem considerando a necessidade do usuário e incluindo ele nesse processo? Ou não? Ou nós estamos fazendo aquele plano terapêutico prescritor? Então, estou trazendo questões aqui. Então, quais são as barreiras que a gente tem plantado? A segunda, tá, e aí? Ok. Aqui, nós já superamos o enfoque exclusivo na doença? Ou a gente só está incluindo no plano terapêutico a medicação, o CID, entende? Quem é esse sujeito para além do CID, gente? Quem é essa pessoa? O que eu estou considerando nele? Porque senão eu estou, de novo, reproduzindo o mesmo modelo fora do manicômio, considerando só a questão biológica, né, os cuidados, e aí vendo o exame, etc. Quem é esse sujeito? Nós estamos olhando para além da doença. Pode passar? E as nossas redes, gente? Já está dito lá que a gente tem que trabalhar em redes, as RAPs que foram criadas. Aí também tem um conjunto de desafios. Quem são esses componentes da RAPs? Aí hoje também nós estamos correndo perigo. Bom, essas comunidades terapêuticas estão sendo incluídas nessas RAPs. A questão dos manicômios, dos leitos manicomiais, estão voltando para RAPs. Como é isso? Como é que se dá a nossa comunicação com essa RAPs? Nos seus diferentes papéis, nas suas diferentes densidades. Pode passar. E aqui, de novo, quero discutir a questão da atenção básica, porque veja que nem alguns elementos, às vezes, da secretaria e às vezes nem nós, a gente entende que a atenção básica é um dos pontos de atenção
da reforma psiquiátrica e da política nacional de saúde mental. Então, lá no território estão os usuários. A gente precisa ter CAPS, precisa ter tudo isso, mas também a gente tem que olhar para esse território, porque é lá no território que as pessoas estão morando, estão sofrendo e elas precisam ser cuidadas. Essa atenção básica está fragilizada. Como é que ela pode assumir uma parte importante do seu papel? Então, acho que isso também precisa ser discutido. Pode passar, estou quase no fim. E assim, também pensando no não adoecer. O que nós estamos fazendo como política pública para proteger, promover a saúde? Temos algumas experiências importantes com crianças que são fáceis, econômicas e de baixíssimo custo. Tá? Que a gente já testou em algumas escolas, como algumas práticas, e isso eu não tenho dúvida que vai nos ajudar a termos bons resultados a médio e longo prazo, porque estas crianças estão sofrendo muito, gente. Então a gente precisa ter uma abordagem mais coletiva, mais ampla, deixar só essa abordagem individual, que ela é cara, nós nunca vamos terminar com as filas, e pensar em projetos mais no sentido de promover e prevenir. E prometo que estou terminando, tá? Então, aqui concluindo, nós temos muitos avanços, pode passar, temos várias coisas que a gente ainda precisa continuar lutando, né? E a gente luta pela reforma psiquiátrica, mas também pela construção de um SUS e por um projeto ético, político e civilizatório. Pode passar. Dizer também que eu tenho andado para alguns, fui conhecer Trieste, a Itália, e lá fora, gente, as pessoas têm muito orgulho, elas ficam muito impressionadas com o sistema de saúde que nós temos. Por mais que a gente tenha problemas, a gente ainda é visto como um país que ainda luta e defende os seus princípios e defende seus cidadãos. Então, o nosso SUS, ele é muito bem visto lá fora. Só queria dizer para vocês, e a gente precisa se orgulhar dele. Pode passar. E aqui é um convite para a gente seguir juntos todos na nossa luta, né? Porque nada está concluído. A gente teve pessoas que lutaram e a gente quer aqui honrar os que vieram antes, mas a gente ainda precisa seguir nessa luta e é um convite para a gente continuar. Obrigada. Pode passar. E é isso. É um convite para ser parceiro. E temos aí a 18ª. Estamos comemorando 40 anos da 8ª conferência. E precisamos continuar lutando e fazendo essa defesa na 18ª Conferência Nacional de Saúde, que está acontecendo logo ali. Obrigada e desculpe por ultrapassar o tempo. Sim. Jocélia, eu não sei se ela pediu para eu fazer um convite. Tu queres? O professor Merri é uma pessoa que foi convidada. Ele não sei se alguém conhece, mas o Emerson Merri é um grande militante da reforma. Ele compunha desde a 8ª conferência e ele não pôde estar aqui, ele teve o convite, ele tem amanhã um evento de luta antimanicomial em Porto Alegre e ele não podendo estar aqui, ele fez um videozinho e mandou, né, pra gente, porque para falar da reforma. Então ele é uma pessoa que vai falar de dentro. Então acho que é uma pessoa absolutamente respeitável pela sua trajetória. Ele é um médico sanitarista. Então de primeira mão para todos vocês um vídeo que ele preparou. Médico de formação, mas com uma trajetória muito longa, né? Eu tenho 52 anos, né, de experiência já da prática como trabalhador de saúde, a maior parte das vezes dentro de equipes, né, e não isolado, e na área inclusive do território da saúde mental, e venho participando já há muitas décadas, né, na luta antimanicomial, junto com movimentos muito diferentes, movimentos que se compõem, que se aliançam,
nessa luta que não é simples num país como o Brasil, né? E agora, né, nós estamos muito próximos de iniciar a próxima semana, que inicia com o dia 18 de maio, na segunda-feira agora, 18 de maio de 2026, né? 2026, que é uma data para nós aqui no Brasil muito, muito importante, que é a data da luta antimanicomial. Essa luta é uma luta longa, né? Ela tem muitas histórias, mas eu diria que, em termos da sua presença mais nítida na sociedade brasileira, ela vai adquirir mesmo uma grande presença, visibilidade, né? Ela vai ficar mais visível, né? A partir dos anos 90, mesmo já tendo começado antes essa luta, né? E nesse processo dos anos 89, 90 para cá, ela vem aí tentando mostrar que é possível, mesmo num país como o Brasil, que é um país ainda com uma visão muito errada, equivocada, né, sobre o que são as pessoas com sofrimentos, né, afetivos, emocionais, com sofrimentos mentais, uma visão equivocada de que essas pessoas são violentas, ameaçadoras ou não, elas precisam ser aprisionadas para não fazerem besteiras, né? Então, uma história aí de séculos de aprisionamento em hospitais, prisões, chamados manicômios, né, psiquiátricos, e que conta com uma boa parte, né, de carcereiros, né, que vem da minha categoria profissional, né, da categoria médica. Uma boa parte dos psiquiatras do século XIX, século XX, tem uma verdadeira visão de carcereiro, né? E diante dessas pessoas, equivocadamente, os aprisionam, né? E como se essas prisões iriam contribuir, né, para que essas pessoas vivessem melhores vidas, né, qualificassem melhor seus viveres. Não é isso que aconteceu nessa história. E aí, nos anos 89 e 90 do século passado, inicia-se muitas experiências no Brasil de ir para dentro desses hospitais e retirar essas pessoas lá de dentro e levá-los para fora desses hospitais, prisões, para viverem em casas, né, onde elas pudessem ser cuidadas de uma maneira livre, para viverem nos bairros como qualquer outros que vivem aí, e com equipes de saúde ligadas a esses grupos, né, apoiando as dificuldades que eles têm para viver essa vida, mas contribuindo para que quanto mais vivessem essas vidas em liberdade, mais fossem adquirindo autonomia no seu próprio viver, né? Então, essa ideia de retirar essas pessoas que foram julgadas sem nenhum direito à defesa e viveram, muitas delas, décadas ou até morreram dentro desses hospitais, prisões, né? Essa ideia de cuidar em liberdade, ela mostrou uma potência incrível, né, de como os psiquiatras carcereiros estavam equivocados, né? Que tinha que mudar a psiquiatria, né? E aí tem uma luta junto com isso, que é a reforma psiquiátrica, né? Que é ter uma outra ideia, né, do cuidado psiquiátrico, o que é uma ideia que conversa muito com um psiquiatra italiano, né, o Basaglia, e que dizia uma coisa muito bonita, né? Não só a defesa do cuidar em liberdade, mas é como ele dissesse assim, a gente consegue imaginar quantas vidas alguém pode viver além daquilo que seria a sua doença que lhe provoca sofrimento mental? Ou seja, o Basaglia, como um médico psiquiatra, até falava nessa doença, né, que produzia sofrimento mental, mas de qualquer jeito ele falava, é possível viver, apesar disso, muitas outras vidas mais incríveis, que inclusive vão diminuindo a presença desse sofrimento, né? Então o Basaglia tinha essa proposta, e essa proposta influencia muito a gente, junto com outros pensadores, né? Como o Félix Guattari, por exemplo, na França, né? E vários psiquiatras brasileiros também, que já nos anos 80 vão propondo cuidar fora dos manicômios, né?
E a gente vai, de uma certa maneira, a partir desses processos de 89 e 90, desmontando esses hospitais, presídios, que são os manicômios, né, psiquiátricos, nós vamos criando uma nova experiência da reforma psiquiátrica e criando novos serviços que não eram serviços presídios, né? Como os núcleos de atenção psicossocial, como os centros de atenção psicossocial, como os serviços de saúde mental, variedade de coisas muito semelhantes, que a gente chamava de rede substitutiva, né? Ao cuidado manicomial. E esse cuidar em liberdade, né, foi influenciando a própria experiência clínica do cuidado, né? Foi modificando muito vários psiquiatras que hoje já não são carcereiros, apesar que ainda temos uma boa parte dos psiquiatras ainda formados como psiquiatras carcereiros. Então é uma grande disputa, né? Apesar das conquistas que a gente foi fazendo na reforma psiquiátrica, as conquistas que nós estamos fazendo na luta antimanicomial pelo Brasil, em muitos lugares, em muitas cidades, a gente ainda tem esse outro lado, né, querendo destruir a reforma psiquiátrica e querendo destruir a luta antimanicomial. Né? E então, o dia 18 de maio, que é um dia eleito como dia de uma festa, né, que a gente possa fazer na rua de diferentes maneiras, para dar demonstração da importância desse processo que vem vindo, né, dessas décadas todas até hoje, mas mostrando que ainda a luta é muito difícil, né? É um dia muito especial e temos que comemorá-lo. Tem muita gente que vai comemorar pelo Brasil afora, né? Eu mesmo vou estar presente no dia 18 em Porto Alegre, né? Dia 18 à tarde, que nós vamos numa praça comemorar o dia 18 de maio com alegria, porque é com alegria que a gente comemora o cuidar em liberdade, né? É com alegria que a gente comemora a produção de mais vida naquelas vidas que viviam enclausuradas, né? E isso cria um novo paradigma da experiência do cuidado. Então, dia 18 de maio é um dia de festa. E é um dia de festa importante para nós, porque inclusive é um dia de denúncia também. É um dia de denunciar que vários governos conservadores que hoje ocupam a direção de governos estaduais e muitos que ocupam a direção de governos municipais têm formado uma aliança conservadora manicomialista, né? Usando argumentos absurdos de maltratos com viventes de rua, de maltrato com pessoas que são colocadas como loucos e loucas e agressivos. E aí você quase acredita nisso, né? De tanta propaganda que eles fazem. Bota a polícia, né, em cima dessas pessoas, com apoio de muito psiquiatra, com apoio de muito serviço de saúde, com apoio de comunidades terapêuticas, com apoio de muito serviço social, né? E vão aprisionando de novo, disputando, né, com a ideia do cuidar em liberdade. Então esse dia 18 é um dia importante, porque também é um dia de denúncia, mostrando que esses governos conservadores, né, que voltam às ideias do século XIX, lá no começo do século XX, estão destruindo conquistas importantes no Brasil, né? E a gente precisa persistir, porque a gente que trabalha nessa área sabe como que essas vidas que conseguiram usufruir e ainda aproveitam do cuidado em liberdade, né? Dessa experiência clínica profundamente mais enriquecida, da experiência de acolhimento, da experiência de vínculo, em que a vida do outro tem um valor em si absolutamente fundamental, como que a defesa disso é manter essas pessoas que já vivem isso e trazer mais vidas aprisionadas para isso, né? A gente já tem estudos no Brasil mostrando a barbárie dos manicômios, né? Só pegando o dado de Barbacena, um verdadeiro campo de concentração, que a gente tem catalogado, são mais de 60 mil mortos dentro do hospital, na história de Barbacena, né? Do manicômio de Barbacena. Se você somasse os manicômios de São Paulo, além desse de Minas, somasse os manicômios do Rio, da Bahia, Porto Alegre, bom, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, são, eu acho que do século XIX para cá não são 60 mil, é mais de 1 milhão. Né? Assassinados nessas máquinas perversas. Então, viva o dia 18 de maio, vamos comemorar
Vamos produzir alegria, porque é com alegria que a gente combate o sofrimento, né? Vamos chamar a psiquiatria antimanicomial para vir fazer uma clínica da produção de uma vida alegre, né? Vamos nos aliançar com os profissionais, além dos médicos e médicas, que são também tão fundamentais, como psicólogos, psicólogas, terapeutas ocupacionais, né? Trabalhadoras sociais, artistas, que são fundamentais, redutores de danos. Vamos combater, né, esses manicômios que recebem o nome de comunidade terapêutica hoje no Brasil, que aprisionam centenas de milhares de pessoas, né, hoje, substituindo os grandes manicômios, né? Vamos continuar a nossa luta, porque é isso que pode fazer do nosso país um país que reconheça que a vida vivida nas diferenças é o que vale a pena no futuro, né? Então vamos partir para esse futuro onde todas as vidas, na sua qualidade de viver não violento, vale a pena ser vivida. Essa vida merece ser protegida, essa vida merece ser respeitada, essa vida merece ser potencializada. E é isso que o movimento antimanicomial carrega como lema: potencializar a produção em liberdade de mais vida nas vidas vividas. Viva 18 de maio, viva a luta antimanicomial, viva todos os companheiros, companheiras, companheiros que compõem este processo. Sejam os usuários, usuárias, cidadãos, cidadãs, sejam trabalhadores de todas as ordens. Um grande abraço e vamos lá! É isso, é lindo ter essa visão de que o dia 18 de maio é um dia para comemorarmos, né? Eu acho que isso nos aquece de alguma forma, nos emociona de uma forma, nos impacta de uma forma positiva. Pensar que graças a muita luta a gente tem um dia para comemorar, mas tem muita luta ainda pela frente. Então agora eu gostaria de abrir para vocês que estão aqui nos acompanhando fazerem uma fala, uma pergunta para os nossos painelistas, de 3 minutinhos, pode ser? Não sei se alguém quer se inscrever. Ai, que silenciosos. É que foi tanta coisa linda dita hoje que a gente quase não tem mais o que dizer, né? Então, gente, muito bem, venha. Só que vai ter que ser com esse microfone aqui, porque aquele ficou sem... Eu queria dizer que a fala do Matheus me tocou muito, assim, de todos vocês, mas do Matheus, assim, pensando no lugar do trabalhador, né? E do quanto a gente vê essa questão destrutiva dos serviços de dentro para fora, né? E o quanto isso é muito triste, né? Muito adoecedor, assim. Eu sou educador social, mas eu sou educador social na política de assistência, então é um outro olhar. Mas que não deixa de ser um trabalho que a gente faz em conjunto também, né? Então a gente atende usuários que se atravessam entre a política de saúde e de assistência. E uma coisa que vem se debruçando, assim, que a gente vem enxergando é o fato de achar que não é um cuidado integrado, né? Que não é um cuidado entre políticas, né? Então, não, se está na saúde, é demanda da saúde, se está no SUAS, é demanda do SUAS, né? E me dói muito, assim, ouvir o teu relato, porque é isso, assim, essa invisibilidade do trabalhador, do educador social, né? Do voluntário, do oficineiro, e do quanto essa questão de quem está dentro dos serviços e tem esse olhar de ir contra essa política de defender e de ampliar a produção de vida dos usuários, e isso que o médico sanitarista traz também toca muito, né, essa produção de vida, de ouvir, né, de gestores do CAPES que não, se está no serviço de convivência de vocês, não estou entendendo qual que é a demanda que vocês querem. Por que vocês querem mandar para cá de novo, né? E ouvindo da galera que está lá dentro, assim, né? Vocês não precisam jogar essa demanda para nós. Ele já saiu daqui porque ele estava bem, como se o CAPES fosse um ambulatório, né? Aí agora ele está no serviço de convivência, que não é serviço de convivência.
E a gente tentando trocar, não, mas a ideia não é que você seja um serviço de convivência, a ideia é que a gente trabalhe em conjunto, né? Porque ele está tendo um tipo de sofrimento que aqui a gente não consegue dar conta, porque a gente faz um outro trabalho, mas que também é integrado com o trabalho de vocês, né? E isso dói muito, assim, quando você escuta de um trabalhador que está ali e que devia estar, né, fazendo esse processo, essa construção, e que talvez devia estar nos abraçando junto, assim, não, com certeza, vamos fazer, assim, e aí a gente vê aquele usuário em sofrimento, assim, né, não, mas ele já não é mais demanda nossa, assim, então, como um objeto, como tu fala, né, tu coloca para lá como algo. Então, eu fiquei muito feliz pela tua fala, assim, do quanto foi muito importante, assim. É isso, obrigado. Muito obrigada. Deixa eu te pedir, como é que é teu nome? Gabriel, muito obrigada por dividir com nós. É importante. Sou estudante de serviço social. Então é isso, a intersetorialidade no tema da saúde mental. No tema da saúde como um todo, mas da saúde mental é fundamental. Mais alguém? Emerson? Everton? Não, precisa por causa... Boa noite a todos. Bom, o que eu penso, né? Primeiro é valorizar, né, as nossas conquistas e conquistas dos nossos antepassados. É uma luta histórica, né? No que diz respeito à violência que as pessoas que já tinham um sofrimento psíquico e para além disso, isso tem toda uma estrutura dentro da sua própria família, então é poder valorizar essa construção até a chegada da reforma psiquiátrica, né? Então nós temos uma história, né? Desde a época das repressões, que aí na psicanálise a gente começa a compreender a repressão, até nós chegarmos na data de hoje. Hoje estou na Secretaria de Saúde e uma das questões que a Ana trouxe aqui, que a gente vem acompanhando o trabalho dela e das colegas, que é justamente poder humanizar e usar os instrumentos que nós temos do ponto de vista de inclusão e também de acompanhamento terapêutico, né? Principalmente dentro dos residenciais terapêuticos, né? Sair dessa lógica ambulatorial ou clínica, né? Para uma lógica ampliada, né? Uma outra questão é poder também dizer que na pessoa do secretário Rafael, e uma das questões que a gente vem trabalhando desde o início, desde a época aqui da própria coordenadoria aqui, né, da proteção social, que é a intersetorialidade. Eu não consigo entender, né, a execução de nenhuma política pública se nós não pensarmos a intersetorialidade. Então, o gesto público para que ele tenha, para que se pense a pessoa na sua essência, precisa da articulação entre as políticas. E para além de política, né, no que diz respeito, já tem que vir do gestor para a base, da base para o gestor. Então, ela tem uma outra horizontalidade, né? Ela vem numa outra questão. Também, mas eu preciso falar sobre a realidade atual que nós vivemos. Nós vivemos muitas transformações, né? E nos tempos atuais nos pedem reflexões atuais. Então, eu percebo que a reforma psiquiátrica naquele momento, as diretrizes da reforma psiquiátrica naquele momento, e às vezes eu fui um militante, né? Eu transitei em todo o Rio Grande do Sul com a professora Loiva, na época, né, do Outras Palavras, Novos Olhares, e a gente transitou com os redutores de danos, né, e tantas pessoas que até hoje fazem esse trabalho maravilhoso no Rio Grande do Sul. Mas percebo que nós não temos estrutura nos serviços substitutivos, nós não temos uma estrutura, e não é o município A, B ou C, o Brasil não tem uma estrutura, não tem um investimento no que diz respeito a serviço substitutivo. Então a gente às vezes não entra numa ideia de ideal, né, e aí a gente incorre num risco de romantizar o sofrimento alheio, né? Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo sem a retaguarda do serviço substitutivo. A gente vê muitas pessoas sofrendo, muitas famílias em sofrimento, pessoas migrando para as ruas, né, no uso de crack e outras drogas, na automutilação, que tu trouxe uma questão ali. Então, é um tema muito complexo, muito importante. Temos que, sim, né, festejar com alegria, como diz o médico, porém reconhecer que precisamos, para além
desses encontros, a gente precisa de pensar um modelo de política que tenha financiamento e que tenha, diria, novos equipamentos dentro dessa rede de serviço substitutivo, porque hoje a gente tem uma rede que não dá conta da integralidade que a gente tanto quer e que a gente fala que é importante. Então, nós não conseguimos pensar com o serviço que nós temos hoje a integralidade, né? Nós temos filas de espera na saúde mental, por exemplo, nós tínhamos de 2024 na psiquiatria, né? Na psicologia, na psicoterapia e assim por diante, né? Então, é uma realidade extremamente dura e que a gente tem que encará-la de frente. Então, eu acho que a gente precisa de financiamento, de pensar junto, né, essa integralidade e esse cuidado humanizado. E o SUS, a exemplo do nosso país, eu estou encerrando, vereador, ele é inspiração para todas as políticas. Para todas as políticas no que diz respeito, ele tem uma diretriz de humanização na essência da sua construção, né? Então, poder também, cada vez mais as outras políticas, a habitação precisa de humanização. A habitação precisa de humanização, a nossa segurança pública precisa de humanização e assim por diante, né? Mas o meu único medo é que a gente incorra nesse risco de tornar as pessoas visíveis e, a partir do sofrimento delas, não ter uma retaguarda suficiente para aquele sofrimento e para aquela demanda e aquela necessidade daquela patologia. E aqui eu não estou... a gente tem diversos casos, a gente não consegue descer ao detalhe, né, de cada pessoa. Cada pessoa é um universo, mas que não fique ninguém fora, né? Ninguém fora desse processo de acolhimento. Esse é o meu único medo. Obrigado. Muito obrigada. Com certeza a nossa diretora Ana também vai fazer aqui uma falinha. Uma falinha em 3 minutos com esse assunto complexo, não dá para falar nada, né? E dos problemas, né? A Marga me fez pensar ali, porque eu acho que hoje tem algumas questões diferentes. Tu trouxe a questão, estamos preparados, né? A mudança do perfil epidemiológico. Então, ano passado, aqui em Caxias, a gente fez 2 seminários, porque eu estou presidente do Conselho dos Direitos da Criança também, né? Fizemos 2 seminários sobre a questão virtual. Um foi depois de uma situação de ataques em escolas e tal, e como hoje nós nos defrontamos com jovens que estão ali em verdadeiras agremiações, em grupos, entende? Que o sentimento de grupo, ele busca num grupo que é um grupo cujo objetivo é explodir algum lugar, matar alguém, fazer algum conjunto de desafios. Fizemos um também sobre a questão das violências sexuais mediadas ali pelas tecnologias, em que tu tem pessoas que se utilizam de chantagem, de sextorção, para fazer outras fazerem coisas extremamente cruéis, extremamente coisificantes, fazer o outro se mutilar, escrever coisas no corpo, ir lá e machucar o irmãozinho, ir lá e machucar os bichos, sabe? Então, assim, e pessoas que olham isso. Então, nós temos um momento histórico com perversidades que a gente não está sabendo muito como lidar. Acho que isso fala de um adoecimento que não é de pessoas, mas que é do tempo, que é do contexto. Isso é um ponto. Outro ponto que o colega falou, até 2 meses atrás, eu era uma mulher do SUAS, né? Então, eu tenho 19 anos de SUAS, que eu acho que falta... Tem a intersetorialidade, mas tem 2 coisas que eu acho que a gente tem que pensar. O território, a lógica de território ainda não pegou. Quando tu me diz assim, esse aqui é do Serviço de Convivência, do SCFV, e então ele não precisa do CAPS, é que nem aquela coisa, mas então eu estou disputando, né, esse serviço com esse quando chegou aqui. Não, quando eu penso em território, eu penso, bom, neste território, o que eu tenho que ter para estes usuários? Então, acho que é o território. E a outra coisa que eu tenho falado muito, que em 2025, em dezembro, foi lançada a Política Nacional do Cuidado. A gente ainda não está sabendo muito como lidar com ela, porque ela é uma política aberta,
né? Ela não tem ainda os seus dispositivos desenhados, a gente tem o Plano Nacional do Cuidado, mas eu acho que é pensar o cuidado e pensar o território são lógicas que aí podem nos ajudar a integrar de novo esse sujeito, porque também é uma fragmentação, né? Tá? Tu é da assistência, tu é da saúde, tu é... Então, acho que isso são demandas. Ah, e uma última. Dentro dessa lógica do cuidado, mais um desafio que se coloca na própria desinstitucionalização, as famílias. Que suporte a gente dá para as famílias também. Né? Eu que venho do SUAS, eu sempre penso, porque às vezes é uma senhora idosa cuidando daquela pessoa, ela também precisa de cuidado. Então eu acho que nessa política a gente tem que pensar o cuidado não só com o usuário dos serviços, mas com a família também. E via de regra mulheres periféricas, entende? Então isso também são coisas que estão pipocando e que são desafios contemporâneos. Para a nossa saúde mental também. Ana, muito obrigada. Mais alguém gostaria de contribuir? Então eu dou por encerrada a atividade de hoje, mas oficialmente aberta a Semana Municipal da Luta Antimanicomial em Caxias do Sul. Muito obrigada pela presença de todos.